Olá, turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática? Vamos lá! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês nesta aula. Bem-vindos ao canal da TV Araxá Educa e é muito bom ter você aí do outro lado da tela. Agora, vamos falar de matemática e para falar de matemática, nós vamos fazer hoje uma aula com leitura. Leitura e interpretação. De quê, professora? Mas não é aula de matemática? Pois é. Hoje nós vamos trabalhar com a representação de dados em tabelas e gráficos. Hoje nós vamos interpretar, observar, analisar gráficos e tabelas para identificarmos os dados quantitativos e os qualitativos. Poxa, professora, esse negócio de interpretar não é só na língua portuguesa? Não. Dentro da matemática, nós também temos este processo de interpretação e identificação de dados. Então, vamos lá? Antes de entrarmos neste mundo de gráficos e tabelas, vamos fazer um aquecimento, uma breve revisão. Vejam só, quando nós falamos sobre tabelas, o que nós temos que identificar? Nós utilizamos as tabelas para organizar dados. Então, olha lá eu circulando uma informação importante. E estes dados são informações de uma determinada pesquisa que eu faço. É o sabor de picolé preferido da turma, é a brincadeira preferida, é o game preferido, o esporte preferido, ok? É uma pesquisa. Eu coleto esses dados, coloco numa tabela. Os pontos em uma brincadeira vai para uma tabela também, ok? Isso que eu acabei de descrever é tabela. Agora eu vou descrever o que eu quero falar sobre gráficos. Preste atenção. Os gráficos são as principais representações visuais. Por que visuais? É uma forma de transmitir informações, dados de pesquisa também em uma forma visual, onde eu uso barras ou gráfico de pizza, vários modelos em que eu bato o olho e já vejo quem tem menos votos, quem tem mais votos, qual que fez mais pontuação, qual fez menos pontuação, certo? Aqui nós vimos a breve descrição sobre gráficos e tabelas. Agora vamos dar mais um passo. Aqui nós temos os dois exemplos. Aqui eu tenho uma tabela e aqui eu tenho um gráfico. As tabelas alimentam os gráficos ou vice-versa. Então, eu faço uma pesquisa, coloco aqui os meus dados, as minhas informações coletadas e através desta tabela eu vou montar o meu gráfico. Então, tudo que tem de informação na minha tabela vai abastecer o meu gráfico e tem que estar com informações corretas, iguais, senão não é uma interpretação, uma representação correta, ok? Vamos ver aqui, vamos averiguar. Tabela, gráfico. Ah, professora, tranquilo. Agora vamos ver o que eu tenho na tabela. Eu tenho o título, ok, que é o tema sobre o que eu estou pesquisando. Tenho aqui as colunas, tenho aqui as linhas. Este espaço que está aqui representado amarelo está representando a célula. Dentro de cada célula vão ter as informações coletadas através da minha pesquisa. Aqui eu tenho a coluna onde vão vir as informações que eu estou pesquisando e algo que é importante que eu não posso esquecer é a fonte. A fonte é de onde eu tirei essa pesquisa, com quem que eu fiz essa pesquisa. Foi na escola? Foi com os pais dos alunos? Foi com os professores? Então, fonte, professores da TV Araxá Educa. Foi com os alunos do terceiro ano, alunos do terceiro ano da escola tal, ok? E aí vou lá e abasteço as informações. O que eu tenho aqui vai vir representando aqui, né? E a diferença que eu pego as quantidades votadas e vou representar nas barras. Então, as barras estão representando as quantidades visualmente. Então, eu tenho aqui 10, faz de conta, eu vou representar aqui se for 10 eu vou ter a representação. E aí a barra vai estar de acordo, por exemplo, se foi até aqui, então vai ser ali a representação do 10. E assim por diante.
As barras, então, estão representando visualmente os valores. Neste caso aqui, ó, representou 1.400. Então, aqui tinha o valor 1.400 e foi representado aqui visualmente este valor. Até aqui tranquilo. Para quem tinha perdido esta aula anteriormente, já chegou aqui junto com a gente, certo? Agora vamos dar mais um passo. Explorando. Você já pensou se em sua família há mais homens ou mulheres? Você já chegou a comparar aí na sua família se tem uma quantidade maior de homens ou mulheres? Já é uma pesquisa para você fazer. Ou então, você já pensou se em sua turma todos torcem para o mesmo time de futebol? Será que todos torcem para o mesmo time que você? Já dá aqui outra pesquisa. E você também já pensou se todos os seus amigos gostam da mesma fruta que você? Com certeza não, né? É impossível todo mundo gostar da mesma coisa em determinado grupo. Sempre vai ter um que gosta de algo diferente. Olha o tanto de opções que nós temos de frutas. Então, se nós formos pegar aqui nas frutas, não tem como todo mundo gostar só de maçã. Tem gente que às vezes pode não gostar, prefere banana, ou uva, ou melancia, ok? A mesma coisa acontece com o time de futebol. Dá até briga falar de futebol. Uns são do Galo, outros são da Raposa e assim por diante. Tem gente também que gosta do Flamengo e Corinthians e Palmeiras. Tem um monte de times. Não dá para nós ficarmos só em um. Isso vai do gosto de cada um. Cada um escolhe o que quer torcer. Agora vamos lá. Explorando, vejam só o que eu vou colocar aqui para vocês. A variável, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ela é o objeto de estudo que eu vou trazer para vocês dentro do gráfico e da tabela. Isto é, o que é este objeto de estudo? O que é esta variável? É o tema que a pessoa pesquisa, é o tema que eu estou estudando dentro da minha pesquisa, ok? Exemplos, estudo sobre uma cidade, vou pesquisar sobre Araxá, então eu vou querer saber o número de habitantes, é uma pesquisa que eu vou fazer sobre Araxá. E aí o que eu quero saber também? O volume de chuva, olha lá, o volume de chuva em determinado período, por exemplo, agora, está chovendo muito pouco, então se eu pesquisar nesta época, vai ser um índice muito baixo de chuva. Ou até mesmo eu posso pesquisar aqui sobre Araxá, a quantidade de ônibus para transporte público. Como que é o transporte público aqui em Araxá? Todos os bairros têm, como que é? Então, é uma pesquisa sobre uma determinada cidade. No caso, exemplifiquei aqui Araxá. Bom, agora vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de variáveis. Vimos o que são as variáveis. É o objeto de estudo, é o que eu quero estudar dentro da minha pesquisa. Agora, estas variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Grava aí. Qualitativas, também conhecidas como categóricas, querem dizer o quê? Teremos referência a atributos ou qualidades. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos de qualitativas. Cor dos olhos. É uma qualidade, é uma característica da pessoa. Ou sexo, masculino, feminino. É uma categoria, ok? Características de determinado grupo. Certinho? Qualitativas. Fechamos? Agora vamos pensar na quantitativa. Se qualitativa vai se apegar a características, a qualidades, categorias, quando eu vou para quantitativas, eu vou me apegar a quantidades. Aí eu vou estar representando, pensando tudo que é numérico, em quantidades. Então vejam, teremos contagens, enumerações, faixa de valores, exemplos. O número de irmãos que você tem, o número de tios, o número de pessoas na sua família. Então eu estou trabalhando com a categoria, com a quantidade de pessoas, de membros na família. E
idade, peso, altura. Tudo isso aqui traz referência numérica, ok? Tranquilo? Bem, de boa na lagoa? Vamos colocar a mão na massa então. Vejam só. Confira a pesquisa que a turma do 4º ano fez para descobrir qual o número de irmãos de cada aluno da sala. Olha que pesquisa diferente. A turminha do 4º ano foi descobrir cada aluno quantos irmãos eles têm. Então vejam só. Aqui eu tenho número de irmãos e aqui estão as quantidades. Nenhum irmão, 1, 2, 3, 4 ou mais. Ok. Número de alunos. Agora aqui são os dados coletados na pesquisa. Este aqui de cima já veio pronto, que é o que eu vou pesquisar. Agora aqui são os itens que eu vou coletar, os dados que eu vou coletar. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5 alunos não têm irmãos. 0 irmãos, não tem. Agora, 5, 6, 7, 8, 9 alunos têm um irmão só. Ok. 5, 6, 7, 8, 9 também tem 2 irmãos. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 alunos têm 3 irmãos. Olha lá a interpretação de tabela. E por último, aqui eu tenho 4 votos para quem tem 4 irmãos ou mais. Muito bem, interpretamos a tabela desta pesquisa que foi feita. Quantos alunos tem essa classe? Quantos alunos tem nesta turma aqui? Vamos pensar? Como que eu posso resolver isto? Como que eu vou saber, professora? Onde que tem ali, como que eu posso identificar a quantidade de pessoas que participaram desta pesquisa? Justamente aqui embaixo, ó. O que não veio pronto, o que foi coletado. Esta barra de cima já veio pronta, são os dados que eu queria pesquisar. Esta barra de baixo representam a quantidade de pessoas que votaram. Então, eu vou ter aqui 5 mais 9, mais 9, mais 5, mais 4. Viram que eu peguei todas as representações de pauzinhos, coloquei o número representado à frente. E agora eles apareceram aqui embaixo. Somando todas estas quantidades aqui, eu tenho um total de 32 alunos. Então, quer dizer que nesta pesquisa, 32 alunos participaram. Ok? Tranquilo? Agora vamos dar mais um passo. Quantos alunos não têm irmãos? 0. Não tem, são filhos únicos. Vamos observar na tabela? Coletando informação, interpretando a tabela, ali está, né, gente? A regra é clara, está bem objetivo, está super objetivo, ó, 0. Número de irmãos, 0. Eu tenho aqui 5 alunos que não têm irmãos, ok? Agora vamos pensar no próximo. Ainda a mesma tabela, agora pergunta diferente. Qual quantidade de irmãos é mais frequente entre os alunos? Como assim mais frequente? Vamos observar os resultados. Eu tenho aqui 5, 9, 5 e 4. Qual a quantidade de irmãos é mais frequente entre os alunos? Eu coloquei a quantidade de votos e eu vou reparar aqui, o que é frequente é o que repete. O que repetiu aqui nesta tabela foi este item aqui, mais este outro item. Foram estes dois. O que repetiu aqui, então, foram as quantidades mais frequentes são de 1 e 2 irmãos empatados com 9 votos. O que é frequente, professora? É aquilo que repete. Ah, mas repetiu ali só tem 2 vezes o número 9. Ok, já repetiu diante de uma pesquisa. Agora poderia repetir 3 vezes, 4 vezes ou mais. O que é frequente é o que se repete, certo? Ok, vamos lá então.
Mais uma pergunta para a mesma tabela. Indique o tipo de variável da pesquisa. Vamos pensar, qual foi essa variável que nós tivemos nesta tabela? Foi uma variável quantitativa ou foi uma variável qualitativa? Eu me apeguei a características, características dos irmãos, ou eu me apeguei à quantidade de irmãos? É isso aí. Indique o tipo de variável, então a variável neste caso é quantitativa. Por quê? Estamos falando em número de irmãos de uma determinada turma, que pode ser expresso por um número. Logo, trata-se de uma variável quantitativa. Eu me apeguei à quantidade de alunos que tem determinado número de irmãos, certo? Viram como é tranquila essa questão de variáveis? Agora vejam só, a pesquisa que está realizada aqui, ela está se apegando a outro tipo de variável. Só que aqui vou ter duas variáveis aparecendo, prestem atenção. Veja a pesquisa realizada com os clientes do Hotel Docilar. Então, vejam só, eu tenho uma pesquisa sobre um hotel, os clientes vão votar, vão opinar, vão dar a opinião deles referente aos serviços. Agora aqui eu tenho um outro tipo de variável. Eu tenho as variáveis que estarão reportando a questão de qualidade. Vejam só, serviços oferecidos, aqui estão, olha lá, vejam só. Serviços de quarto, atendimento, valores cobrados, café da manhã. Aqui é o que eu vou votar. Opinar, o cliente vai opinar, mas ele vai opinar seguindo quais variáveis? Vejam, bom, regular e ruim. Bom, regular e ruim está referindo-se a quê? A qualidade de serviço. Então, neste momento aqui, eu estou procurando saber como que está a qualidade do serviço do hotel. E os alunos, não, desculpem, e os clientes, os hóspedes, vão votar. Vejam como ficou. Bom, em quarto, ó, 65, alguns colocaram regular e só 10 colocaram ruim. Ah, tá bom. Atendimento, 60 colocou bom, 30 regular, 10 colocaram ruim. Valores cobrados, 35 acharam que foi bom. Agora, olha lá a quantidade que achou regular, nem bom nem ruim, 60. E acharam ruim, 5 pessoas acharam ruim. Agora, sobre o café da manhã. Eita, mas tá ruim, então só 10 pessoas opinaram em bom, que o café da manhã foi bom. Regular, 70, nem bom nem ruim. E ruim, 20 pessoas opinaram. A fonte, então, desta pesquisa foi feita com os clientes do Hotel Docilar. Tranquilo até aqui, certo? Fizemos a interpretação, pegamos aqui estas variáveis e pegamos do outro lado as variáveis qualitativas, referindo às qualidades do hotel, serviços de atendimentos do hotel. Agora, qual serviço do hotel foi melhor avaliado pelos clientes? O que vocês, olhando aqui, consegue identificar o que foi muito bem avaliado, que foi ótimo, top, top, top. Então, eu vou eliminar tudo que é ruim e vou eliminar tudo que é regular. Se eu quero saber o melhor, eu tenho que ir lá focar no que é bom, na coluna do bom. E aí, olhando na coluna do bom, o que eu vou observar? Vejam só, que o serviço de quartos, a limpeza, a organização dos quartos está ok, foi bem feita. Então, 65 pessoas opinaram que gostaram muito. Então, é o melhor serviço que eles têm. Agora, o serviço que menos agradou o pessoal do hotel, os clientes do hotel. Vamos observar? O que menos agradou vai aparecer justamente lá na tabela, no lado do ruim, né? Não pode aparecer no bom, porque se é bom é muito bom, nem aqui. Olha lá, onde mais teve votação foi no café da manhã. Ninguém gostou, o pessoal não gostou muito do café da manhã desse hotel, nem quero ir, que eu amo um café da manhã. Agora, quantos clientes participaram desta pesquisa? Olha que interessante o que nós vamos fazer. Neste caso aqui, nós vamos somar sempre
a quantidade por linhas. E se eu pegar 65 mais 25, 60 mais 20, 80, mais 10, 90, mais 10, 100. Toda vez que eu somar aqui, vai dar 100. Então, nesta pesquisa, participaram 100 pessoas. Vejam só, 60 mais 30, 90, mais 10, 100. A mesma coisa vai acontecer embaixo. 35 mais 5, 40, mais 60, 100. A mesma coisa embaixo. 70 mais 10, 80, mais 20, 100. Então, aqui nós identificamos que foram 100 clientes que participaram desta pesquisa. Quantas possibilidades dentro de uma tabela, não é mesmo? Então, vamos lá, fechando nossa aula com sucesso. O que nós vimos, o que nós estudamos na aula de hoje? Hoje, nós trabalhamos com representação de dados e tabelas, em tabelas e gráficos, e falamos sobre os dados quantitativos e os qualitativos. Fiquem atentos a isso. Não esqueçam que esta aula é um complemento do que você estuda com a sua professora na sua escola, ok? Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula. Te espero lá!